E hoje nós descobrimos o porquê o Dick Grayson, nosso querido Asa Noturna, deixou de ser o Robin nesse universo animado. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, e agora a gente confere os episódios mais importantes dessa nova temporada, das novas aventuras, pra gente ver aqui então a finalização da construção do Dick, tal qual a gente tava vendo no Animated Series. A gente tinha episódios ali meio complicados da relação dele com o Batman, e aqui a gente tem então um ápice dessa problematização dessa relação. Old Wounds, ou Velhas Feridas, é o 17º episódio na ordem de produção e 18º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 3 de outubro de 1998, contando com o roteiro de Rick Fogel, direção de Kurt Jeda, a animação foi feita pela Coco Dong Animation Co. A história vai nos mostrar como e por que Dick Grayson deixou o papel de Robin após o final de Batman Animated Series, e como a Bárbara também descobriu a identidade secreta tanto do Batman quanto do Robin e se tornou parte da equipe tal qual nós vemos nas novas aventuras. Uma trama cheia de ressentimento, uma trama cheia de raiva, mas quem sabe com um final feliz. Eu devo ter conversado em episódios anteriores sobre o desenvolvimento do Asa Noturna em relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos nós temos os Titãs sendo um ponto muito influente, uma história muito influente para o personagem se tornar o Asa Noturna. É claro que você tem os quadrinhos do Batman ali, onde a gente vê o menino prodígio Dick Grayson saindo da aba do Batman. Na versão pós-crise, nós temos o Dick e o Batman combatendo o Coringa, e o Dick acaba sendo ferido nessa batalha. E é nesse momento que o Batman acaba pedindo pro Dick Grayson dar um tempo na sua vida como menino prodígio. Ele acaba então indo pros Titãs e se transforma no Asa Noturno, muito por causa do arco de história chamado Contrato de Judas. E bem nesse período, quando Jason Todd entra na vida do Batman e se torna um novo Robin, você vê que o Dick Grayson, como Asa Noturna, não aceita muito bem essa ideia de ser substituído. E você vê uma crescente discussão entre os dois sobre a relação que eles tinham, e você vê muitas dores entre essas duas figuras. A primeira história de encontro do Asa Noturna com o Robin 2, que é escrito pelo Jim Starlin, você vê uma grande discussão entre os dois personagens. E todo esse ressentimento, todos esses problemas, todas essas dores, só serão resolvidos no arco de história chamado Filho Pródigo, quando o Dick assume o manto de Batman, e no final da saga os dois fazem uma grande discussão, conversam bastante sobre suas vidas, sobre sua parceria, e até no final o Batman chega a chamar o Dick Grayson de filho. É uma indireta, quase direta que ele dá nesse sentido. Então você vê eles se acalmarem nisso tudo. Mas nesse período ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, realmente a relação era bem conturbada. E a série animada acabou azedando muito mais a relação desses dois personagens. Em episódios como Acerto de Contas de Robin ou mesmo A Noite do Ninja, você já tinha ali alguns momentos o Robin se colocando contrário a algumas atitudes do Batman, ficando realmente estressado, bravo com as decisões do Homem-Morcego. Então você já viu uma certa rebeldia por parte do Dick em relação ao Batman. Para quem acompanha as novas aventuras na época, no comecinho ali, talvez tenha sido uma surpresa você ver o Dick Grayson tendo abandonado o manto de Robin. Fazia sentido, na verdade, se você compara com os quadrinhos, porque o Dick nos quadrinhos já era outro personagem, não era o Robin, era o Asa Noturna, então faz sentido você trazer o Asa Noturna também para as novas aventuras. Mas a maneira como se construiu isso na animação realmente é muito mais intenso. Então, para explicar tudo isso, nós temos um episódio aqui que não é uma prequel, mas sim uma mid-quel, ou uma interquel, que se passa então entre o que aconteceu no Animated Series e agora com as novas aventuras, para tentar colocar ali o espectador nessa linha do tempo que envolve o desmanche da relação dos dois personagens. Por tudo que o Robin Dick Grayson é, como o Asa Noturna também, a gente tem parte dos fãs que não curtem muito essa versão do Dick Grayson, tendo em vista a raiva, tudo que ele acaba colocando, externando durante a animação. Ainda mais porque hoje em dia nos quadrinhos nós temos um Asa Noturna, um Dick Grayson, que é o cara mais relax, mais tranquilo de toda a Bat-família. É o cara pra frentex, por assim dizer. Usando uma gíria aqui, é o cara mais feliz de todos. Então quando você vê essa faceta raivosa do Dick Grayson, isso acaba sendo um choque em relação ao personagem. Mas lembrando, todo esse Dick Grayson vem muito dos resquícios, então no final dos anos 80, começo dos anos 90. E todo o desenvolvimento do personagem aqui faz sentido de tudo que foi construído então pelos escritores, pelos criadores do Animated Series. As coisas não são colocadas de maneira gratuita, elas fazem muito sentido aqui na evolução desse Robin especificamente. Tanto é que quando a gente vê aquela cena do Batman interrogando um dos capangas do Coringa, capangas entre aspas, é o momento que o Robin fala, não, aqui você passou um limite, porque você está machucando esse cara que estava protegendo sua família. Você está sendo praticamente um doentio, você está traumatizando uma criança
ao ser violento com o pai dele. Então você vê realmente aqui que os desenvolvimentos feitos no episódio fazem muito sentido pra gente entender o lado do Dick também. Nós veremos algumas hipocrisias também, até por parte do próprio Dick. Quando, por exemplo, ele fica bravo com o fato da Bárbara ser a Batgirl e nunca ter contado pra ele, sendo que ele era o Robin e nunca contou pra Batgirl que ele era o Robin. Então você vê a raiva aqui sendo consumida e muitas hipocrisias rolando em todos os personagens possíveis. Talvez o grande ponto de discórdia entre os fãs, inclusive, em relação a esse episódio é tudo que acontece depois disso, porque a gente vai ver florescer um romance entre o Batman e a Bárbara. Isso acaba sendo uma coisa que, olha, geralmente é muitíssimo criticada pelo fandom, e faz muito sentido porque a Bárbara realmente não tem nada a ver que tá com o Batman, tem que estar com o Dick Grayson, pelo menos nesse universo teria que ser dessa maneira, mas toda a construção da animação posteriormente em relacionamentos foi uma coisa bizarra. Mas ainda assim, tudo que envolve a raiva do Dick, todos os seus problemas diretamente com o Batman, são bem feitos nesse episódio. Realmente um episódio muito importante para toda a animação, uma boa evolução de personagem e um dos melhores das novas aventuras também. Realmente é um dos episódios mais lembrados quando você fala dessa nova temporada. Entretanto, talvez a animação ela não explique tão bem os acontecimentos na vida do Dick, sua transição de Robin para Asa Noturna, porque você não sabe necessariamente como o Dick realmente acabou criando a faceta de Asa Noturna. Isso é explicado nos quadrinhos. Nós temos uma adaptação, de certa maneira, desse episódio no quadrinho The Batman Adventures The Lost Years, ou Os Anos Perdidos, que foi escrito pela Hilary J. Bader, com a arte de Bo Hampton, Terry Beatty e Rick Taylor. Ele preenche uma boa lacuna entre Batman The Animated Series e Batman As Novas Aventuras, explicando como Batman descobriu a identidade da Batgirl, a jornada de Dick Grayson ao redor do mundo, o treinamento dele para se tornar o Asa Noturna, a vida do Tim Drake antes de se tornar o Robin. Então você tem vários detalhes nesse quadrinho que ele acaba completando toda essa construção, toda essa jornada do Dick. Acaba que o quadrinho é melhor para você entender todas as raivas e insatisfações do personagem. Também vale o destaque aqui importante envolvendo a própria presença do Coringa. E o Coringa sempre está atrelado a tudo que envolve surgimentos e finalizações envolvendo os Robins. Aqui nesse episódio que nós estamos conversando, o Coringa é o último vilão que o Dick enfrenta como Robin. E lembrando que quando o Dick surge nessa animação, a sua primeira aparição é o episódio de estreia do Coringa também, Natal com o Coringa. E você pode levar esse paralelo também para outro Robin, que é o Tim Drake. A primeira aparição do Tim Drake nas Novas Aventuras é no episódio Cavaleiros das Festas, onde o Batman e o Robin, Tim Drake, enfrentam o Coringa no Ano Novo. E posteriormente, no longa-metragem Batman do Futuro, O Retorno do Coringa, nós descobrimos que o último vilão que o Tim acabou enfrentando foi o Coringa. Ele passou por toda a tortura para se tornar um pequeno Coringa e no final ele acabou matando o vilão. Então o Palhaço do Crime tem uma participação muitíssimo importante pro começo e fim dos Robins dessa animação. Entretanto, por mais que a gente tenha então aqui toda uma discussão ferrenha, ânimos acirrados envolvendo o Dick Grayson, a gente pode falar que esse episódio tem, de certa maneira, um final feliz. Digo isso então porque o Capanga, que havia sido interrogado pelo Batman, que ele foi um tanto quanto truculento ali com o rapaz, aparece mais pro final do episódio revelando que o Batman ajudou ele a conseguir uma nova vida. Ele se tornou empregado na Wayne Enterprises. Aquela coisa, o Batman tem muito disso. Ele leva os bandidos para sua empresa para tentar ajudar eles a ter uma vida melhor. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Isso aconteceu, por exemplo, com o Scarface, que se curou lá no Asilo Arkham e foi trabalhar para a Wayne Enterprise. Aqui você vê uma coisa parecida. Enquanto o Dick Grayson, na sua mente, nunca perdoou o Bruce Wayne por tudo que aconteceu e achava que ele tinha um coração de pedra, falava sobre as manipulações dele, sobre a falta de sentimentos, inclusive do próprio Bruce com o Dick Grayson, você vê que existe ainda um bom coração do Bruce, bem como o próprio Dick no final parece meio que perdoar o Bruce por tudo que aconteceu no passado. Ele não perdoa diretamente, mas pelas palavras dadas ali junto ao Robin, parece que ele entende um pouco o que é o sentimento do Bruce. Então podemos falar que temos um final feliz aqui no que envolve a relação desses dois personagens. Eu sei que o Batman das Novas Aventuras é um personagem muito intenso e que eu não curto muito se comparado às primeiras temporadas. Aquele Batman mais feliz, mais tranquilo era muito melhor. Quando a gente vê os primeiros episódios aqui das Novas Aventuras, você sente que esse Batman realmente ele se perdeu um pouco no que envolve a sua forma amargurada de viver. Não sorri mais, sempre tá com a cara fechada e coisa nesse sentido. Mas eu acho que nesse episódio aqui, o Dick é muito mais extremo do que necessariamente o Batman. Os momentos mais tensos envolvendo o Batman são quando ele acaba faltando a formatura do Dick e depois quando ele vai interrogar o Capanga. Fora isso, ele fica levando várias broncas do Dick Grayson, sendo chamado de manipulador e tudo mais. Só que talvez aqui eu não tenha visto o Batman ser tão chato,
tal qual em outros episódios. Ele foi pior em outras tramas, mas ainda assim a gente tem de lado do Dick Grayson. Mas por fim, mesmo que o episódio tente mostrar no final aqui uma resolução do que envolve então todas essas brigas entre o Batman e o Dick Grayson, ainda assim, mais pra frente a gente veria que isso não adiantou muito, porque no final das contas, lá em Batman no futuro, o Bruce Wayne virou um cara, de novo, amargurado, sozinho, sem ninguém, só tem o Ace junto com ele. O Dick Grayson nem aparece nessas novas aventuras do Batman lá no futuro. Nós descobrimos o que aconteceu com o Tim, nós descobrimos o que aconteceu com a Bárbara, mas o Dick Grayson nem é citado. Se você leva em consideração os quadrinhos, aí, bicho, o negócio é bizarro. Quadrinhos esses, inclusive, que a galera fala que já foi desconsiderado, nem faz parte do cânone, então nem dá pra citar direito. Mas se você leva em consideração tudo o que aconteceu com Asa Noturna nos quadrinhos, em continuação às aventuras do Batman aí, nossa, a relação azedou ainda mais. Pois bem, então é um episódio que explica muito bem o que aconteceu na vida desses dois personagens. É um episódio pesado, é um episódio que traz um pouquinho de tristeza no que envolve a dupla dinâmica, mas que ele tem um certo sabor adocicado pro final. Mas ainda assim, não adianta muita coisa, porque esse Batman, esse Bruce Wayne, ele infelizmente seguiu uma vida que ele teria que ficar sozinho, ele não teria ninguém ao seu lado, nem mesmo Dick Grayson, o seu primeiro parceiro. Então é um tanto quanto triste. É um episódio que cria uma pequena esperança no final, mas que não se concretiza com o passar do tempo. Robin, wait. Você gosta também desse episódio? Não gosta? Traga os seus comentários aqui, acrescente mais algum ponto que você queira colocar. E ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de Batman The Animated Series. Já são vários episódios resenhados para você conferir e comentar. E não esqueça de deixar aquele emoji de humor seguindo nos comentários, sempre ajuda pra caramba. Seu comentário também é muito importante. E não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever. Se inscreva se você é novo ou nova, marque o sininho. Aqui sempre é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Então é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.